de material. Ó, isso aqui é bem, tem uma jurisprudência aí, assim, tem bem pertinência com o cargo, né? O artigo 525 vai dizer assim, ó, no caso de haver o crime deixado de vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituem o corpo de delito. Aí aqui, ó, a observação, a possibilidade ou impossibilidade de comprovação do crime de violação de direito autoral por laudo pericial feito por amostragem do produto apreendido e desnecessidade de identificações titulares de direitos autorais violados. O que acontecia? Essas megas operações aí para apreender objetos pirateados, né? Aqueles CDs e DVDs piratas, né? Esses que geralmente acontece aí essas grandes operações e prende muitos objetos de crimes contra a propriedade material, né? Violação do direito autoral. O que é que acontece? Não precisa, olha a negativa das palavras, não precisa identificar o titular não precisa identificar o titular do direito autoral e também não precisa fazer a perícia em todos os objetos apreendidos. Então, você vai pegar por amostragem ali um objeto apreendido e vai fazer a perícia por amostragem. Tranquilo? Fez essa perícia por amostragem de um único material, não precisa localizar ali a vítima do direito autoral. Porque, por exemplo, se tem um CD, um DVD pirata ali que foi apreendido naquela mega operação, prendeu, como eu trouxe o exemplo aqui, imagine que tenha sido feita uma apreensão de 10 mil DVDs piratas. Nesse caso, não é necessário fazer o exame em cada um dos objetos apreendidos, sendo possível a realização da perícia por amostragem. Você vai fazer a amostragem, vai tirar uma amostragem ali, vai guardar ali uns objetos para uma contraprova, né? E vai fazer a perícia ali em um único, não precisa identificar todos os direitos, todos os titulares dos direitos autorais. Você vai fazer a perícia em um único objeto e não precisa identificar o titular. Por quê? Porque o próprio tipo penal aqui, ó, do crime contra a propriedade imaterial é um crime de ação pública incondicionada. Por isso que não é necessário identificar aqui o titular do direito. Tranquilo? Então, o sujeito vai ser autuado ali por esse crime contra a propriedade material, não precisa identificar a possível vítima, né? E também não precisa fazer a, a, a perícia em todos os objetos. Tranquilo? Quando a gente fazia esse tipo de operação, e prendia lá, sei lá, 100 mil, 300 mil objetos que eram uma dificuldade, a primeira dificuldade, contar todos esses objetos. A gente fazia uma estimativa, porque ia passar ali 5 dias contando e não conseguia terminar a contagem. Então a gente fazia também essa apreensão pela uma quantidade aproximada, a perícia realizada só em um material, guarda contra prova e não precisa ir atrás, sei lá, tem um CD, um DVD pirata lá de uma banda totalmente desconhecida. Não precisa identificar aquele titular, tranquilo? Fica atento porque isso tem jurisprudência e às vezes ela aparece em prova. Ó, súmula. Para a configuração do delito de violação do direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostrado do produto apreendido, nos aspectos externos do material. Isso aqui, ó, quando essa jurisprudência ela já está um pouquinho antiga, que ela é de 2015, mas isso aqui, ó, aparecia demais em prova. E é desnecessária a identificação dos titulares de direitos autorais violados ou daqueles que os representam. Como isso aqui estava as apreensões, as autuações bem comum, né? O STJ sumulou o entendimento. Beleza? Propriedade de realização do exame de corpo de delito. Quando a infração deixar vestígio, será dispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Frações não transeuntes, a gente já falou sobre isso aqui. Também conhecido como delito de fato permanente. Cuidado com essa expressão. Delito de fato permanente, que é sinônimo de expressão não transeunte. Fica atento nisso. Trata-se de infração que deixa vestígio. Já falei sobre isso.
Se o crime deixou vestígio, a realização do corpo de delito é indispensável, beleza? Infrações transeuntes, também conhecida como delito de fato transeunte. Fica atento nisso. Trata-se de infração que não deixam vestígio. São infrações passageiras. Nesse caso, obviamente, não é possível fazer o exame de corpo de delito, crime contra a honra praticado verbalmente. Trouxe o exemplo aqui para os senhores, beleza? Vamos em frente. O que seria esse exame de corpo de delito direto? Eu expliquei. É aquele realizado diretamente pelo perito oficial ou por dois peritos não oficiais sobre os próprios corpos de delito. Ou seja, o perito está ali diretamente observando. Em relação ao conceito de exame direto, não há controvérsias. Né? Como eu falei, a divergência trata-se de um exame feito diretamente e imediatamente sobre os vestígios praticados pela infração penal. Já disse isso aqui para os senhores. Um exemplo é um crime de homicídio, haverá o exame feito pelo médico legista no cadáver. Trata-se de um exame de delito direto. O perito se debruçando ali sobre o cadáver e analisando os vestígios. O exame do corpo de delito funciona como regra. O indireto é realizado quando o desaparecimento dos vestígios, ou seja, desapareceu os vestígios, vamos realizar o exame de corpo de delito indireto. É o caso do goleiro Bruno e da Elisa Samud. Nesse caso do goleiro Bruno e da Elisa Samud, não se tinha corpo. Né? Ainda assim, o goleiro Bruno foi condenado com base justamente nesse corpo de delito indireto aí. A primeira corrente defende que o corpo de delito indireto é o exame feito por perito com base na análise de documentos ou relato de testemunha. A mulher apanha do marido e não procura a polícia. Diante disso, os vestígios, hematoma, desaparecem com o tempo. Neste caso, o exame de corpo de delito indireto deverá ser feito, por exemplo, pela oitiva da filha do casal, pela análise do prontuário médico da vítima que considera as lesões. Em suma, é um exame feito por peritos, porém com base no relato de testemunha e análise de documentos. Eu já havia explicado isso aqui para os senhores, beleza? Mas fica aí para uma possível revisão. Na segunda corrente, que é a corrente majoritária, vai dizer que, de acordo com essa corrente, o exame de corpo de delito direto não é um exame propriamente dito. Ele ocorre, essa corrente aqui é adotada também pela jurisprudência, beleza? Ele ocorre quando a prova testemunhal ou documental supra a ausência do exame de corpo, do exame direto diante do desaparecimento do vestígio. Essa corrente defende o artigo 167, traz a definição do exame de corpo de delito direto. Eu trouxe o 167 aqui para os senhores. Não sendo possível o exame de corpo de delito por havendo desaparecido vestígio, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Então, se desapareceu o vestígio, eu posso usar a prova testemunhal para fazer para suprir a falta do exame, tranquilo? Observação, pode ser interpretada extensivamente para entender que, além da prova testemunhal, é possível abranger a prova documental. Então, quando você analisar aqui, quando o artigo diz, por havendo desaparecido de vestígio a prova testemunhal, a gente faz uma interpretação extensiva e coloca aqui também a documental. Beleza? Essa é a corrente majoritária. E também adotada pelo STF e STJ. Olha essa jurisprudência como ela é interessante. Eu coloquei aqui no material dos senhores. Por quê? Inclusive, a gente debatendo aqui entre os professores, a gente discutia sobre essa jurisprudência, como é interessante. O tráfico de droga, material delitivo, não apreensão da substância entorpecente. Pode haver a condenação do sujeito com base na lei de drogas, né, por tráfico de drogas, ainda que a droga não tenha sido apreendida. Isso aí é uma jurisprudência que ela já é antiga, mas não deixa de cair porque ela é de 2016, mas vez ou outra aparece esses casos concretos em que a gente vai ter uma condenação do sujeito no tráfico de droga, ainda que não seja a droga tenha sido apreendida. Por quê? Eu vou utilizar a prova testemunhal ou uma prova documental. Tranquilo? A falta de laudo pericial não conduz necessariamente à inexistência da prova da materialidade do crime que deixa vestígio. Foi quando a gente estudou agora, né? A gente viu no slide anterior que se eu não conseguir se eu não conseguir realizar o exame
de corpo de delito, né, eu posso utilizar a prova testemunhal ou documental, a qual pode ser demonstrada em casos excepcionais por outros elementos probatórios constantes nos autos da ação penal. Presentes, a via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório colhido sobre o crime contraditório que atesta a existência da infração penal. Ou seja, provou-se aqui por meio de testemunho. É necessário quanto indivíduo para haver uma prova no processo. Não entendi, Abdias, a pergunta. É necessário quanto indivíduo para haver uma prova no processo. Não entendi, Abdias. Pode, se você quiser abrir o microfone aí e reformular sua pergunta, aí, alguém entendeu a pergunta da Abdias aí, ou se puder ajudar? É necessário quanto indivíduo para se obter uma prova? Não estou entendendo a pergunta dele, mas talvez ele reformule e a gente já aborda aqui o que ele está trazendo aqui para a gente, a intervenção. Teu carga aí agora, Josiane, olha. Agora vai. Agora vai, vamos lá. A gente só tem mais 10 minutos, pessoal. 16 horas em ponto, eu vou dar um intervalo. Abdias, antes que eu entre aqui nesse. Como a gente só tem 10 minutos, antes que eu adentre esse novo assunto, você quer reformular sua pergunta aí? Eu não entendi. É necessário quanto indivíduo para haver uma prova no processo, para se obter uma prova? Não saquei a pergunta dele. Se alguém puder ajudar também, para a gente não caminhar aqui e ficar alguma lacuna, beleza? Não sei se a Abdias está reformulando a pergunta, mas vamos avançar aqui um pouquinho no perito, porque, como eu falei, na próxima encontro a gente terminou a teoria geral da prova, a gente faz mais umas questões sobre a teoria geral da prova, revisando, né? A teoria geral da prova, o início aqui, a introdução das provas em espécies, e a gente conclui as provas em espécie. Eu espero concluir, né? Se também não concluir, a gente vai para um próximo encontro. Também pode marcar um encontro durante a semana para a gente manter esse foco aí, ó, porque agora, final de ano, precisa blindar a mente para se manter firme. Tranquilo? Perito, qual o conceito? É um auxiliar do juiz dotado de conhecimentos técnicos ou científicos sobre determinadas áreas de conhecimento humano que tem a função estatal de realizar exames periciais, fornecendo dados capazes de auxiliar o magistrado por ocasião da sentença. Até aí tá tranquilo, né? Como o perito é auxiliar do juiz, espera-se dele a imparcialidade. Como eu falei, ó, a eles também são submetidos àqueles casos de impedimento e suspeição. Tranquilo? O perito deve ter imparcialidade. Por esse motivo, contra ele pode ser oposta as mesmas questões de impedimento e suspeição aplicáveis aos magistrados. Beleza? Perito não pode ser amigo íntimo da parte, por isso comprometeria a imparcialidade. Tranquilo? Os casos de suspeição, pessoal, geralmente eles são casos fora do processo, são casos subjetivos. Tranquilo? E impedimentos são casos geralmente endoprocessuais e são casos objetivos. Perito não pode ser amigo íntimo da parte, por isso comprometeria sua imparcialidade. Questão: quantos peritos são necessários para realizar uma perícia oficial? A gente já falou, né? Que perito oficial é um perito só e perito não oficial, 2 peritos. Salvo na lei de droga, que só precisa de um perito. Beleza? Perito não oficial pode ser chamado perito ad hoc também? Perito ad hoc. Ad Perito hoc, ad hoc. né? Que é a mesma coisa para a advocacia, né? O advogado que vem assim, passa na hora da audiência e é convocado pelo juiz, né? Na praxe policial aqui, como geralmente estamos distantes, né, em cidades distantes de polos de perícia, para fazer o exame traumatológico do autuado, né, o delegado nomeia 2 peritos ad hoc, né? Nomeia geralmente 2 médicos, para que os médicos façam o exame traumatológico no sujeito.
Isso causa uma confusão, porque muitas vezes os médicos não conhecem, né, a legislação, tem receio de fazer o exame. Agora, assim, no início era muito mais complicado. Geralmente já tem muito problema com essa prática, mas assim, é uma prática que teria que ser feita, mas ainda causava problema. Hoje não, os médicos já entendem, já fazem a perícia, mas a gente já teve muito problema com médico, com o pessoal que é nomeado perito ad hoc para realizar essa perícia e que causava um desgaste gigantesco, porque assim, a dinâmica do plantão, né, principalmente de madrugada, principalmente em horários inconvenientes, aí causa, é bem complicado assim, vocês vão perceber que essa questão do perito não oficial geralmente causa muito embaraço. E o plantão ele é dinâmico, né? Muitas ocorrências, muitas flagrantes, e acaba por atrapalhar a dinâmica das autuações e tal. E é uma cruz que a gente carrega, mas assim, tem que ser feito, né? A obrigatoriedade. E se na audiência de custódia o juiz entender que aquele exame traumatológico, né, que foi colhido ali com um perito não oficial, ele manda refazer o exame. O juiz determina, ou às vezes a própria defesa requer, o Ministério Público também, para que refazer o exame. Ó, essa lei aqui, como eu falei, ó, advento da Lei 11.690 de 2008, era exigido 2 peritos para a realização da perícia, exame pericial, pouco portanto se é do perito oficial ou não oficial. Após o advento da Lei 11.690, a regra é que os exames periciais sejam feitos por um perito oficial, se não há perito oficial, a designação de 2 pessoas idôneas, peritos não oficiais, portadores de curso, de diploma de curso superior e preferencialmente daquela área que abrange a perícia, tranquilo? Trouxe aqui a literalidade do artigo 159, né? Eu vou abster de ler agora, vocês dêem uma lida no 159, mas é basicamente tudo que a gente já falou e não tem maiores, mas eu trago a letra de lei porque eu vejo que a dificuldade de ler, de você estar fazendo a leitura e sair para ir olhar no CPP ou para olhar no VADIMEC e tal, eu já trago ali a letra de lei para vocês darem uma lida, porque geralmente na prova objetiva vai cair ipsiliter, tranquilo? Vai cair ipsiliter. Ó, o perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadores de curso superior, preferencialmente, ó. Eles vão dizer que é obrigatoriamente na área específica. Sempre troca aqui, vai dizer que não precisa de 2 pessoas, seria uma. E aí as questões, ó, que é habilitação técnica relacionada à natureza do exame. Beleza? Fica atento nessa modificação aqui. Abdias está copiando aí, eu acho que ele voltou, né? Ô, professor, eu entendi minha pergunta agora. Sabe por que não tava para mim, dá para mim ter falar na hora não, porque tem um som ligado aqui. Ah, Eu entendi minha pergunta agora. É 2 pessoas então, beleza. de acordo com essa lei, tá bom? Essa lei aqui, ó, a Lei 11.690 de 2008, ela modificou o CPP para trazer a obrigatoriedade que, se for oficial, um perito só. Se não oficial, 2 pessoas idôneas, portadora de curso superior e de habilitação técnica realizada na natureza do exame, beleza? Beleza. O perito não oficial é aquele que não é funcionário público, com atribuições para a realização de perícia. Alguns doutrinadores chamam o perito não oficial do perito leigo. Cuidado com essa expressão aqui, ó. Perito leigo é como se dá a ideia, né, que o cara não tem boa designação. Que leigo traduz, a priori, uma falta de conhecimento. Mas cuidado com essa expressão aqui que pode aparecer na prova, perito leigo. Não é uma boa expressão, mas que é utilizado também. Assim sendo, tecnicamente é melhor o aluno evitar essa expressão. Perito não oficial precisa ser de diploma de curso superior, conforme dispõe o CPP. Vamos lá. Perito não oficial pode ser policial, exemplo, apreensão de arma de fogo. Neste caso, é necessário o exame de eficiência de arma de fogo. Eu já comentei isso, tranquilo? Cuidado com a súmula 361 do STF, pois ela foi elaborada antes da lei. Como eu falei, a lei alterou, dizendo que, no caso, pode ser um perito oficial, né? Se for oficial, é um só. Porque aqui, ó, a súmula veio dizer assim, é nulo o exame realizado por um só perito, né? Considerando impedido o que tiver funcionado anteriormente na diligência de apreensão. Cuidado aqui, ó, porque quando ele fala em um perito aqui, ó, ele se referia antes dessa lei aqui, porque a súmula é bem antiga, 361, tá vendo?
Então, ó, se ele se referir aqui a um perito não oficial, a súmula está tranquila. Se ele se referir ao perito oficial, houve aqui, ó, a superação do precedente. Houve a superação do precedente, que é chamado também de overruling. Overruling. Beleza? Ô, professor, só uma dúvida. É o perito oficial, aquele nomeado pelo juiz, é? Não, o oficial, esse perito oficial, ele pertence a uma carreira, que é a carreira que Josiane estuda aí. É uma carreira de perito oficial. O juiz pode determinar a perícia para um instituto de criminalística. Esse perito oficial, ele entrega um cargo na administração pública, porque quando você estudou com o Andrew, estudou a desconcentração administrativa. Né? Existe o governo do estado de Pernambuco, por exemplo, estou dando aqui um exemplo do meu estado, né? Ele se desconcentra. Né? Pode ser, por exemplo, o governo do estado da Paraíba se desconcentra em vice-governadoria. Desconcentração administrativa. Vou distribuindo a competência dentro do próprio órgão, tranquilo? Dentro do próprio órgão, criando órgãos. Não cria novas pessoas jurídicas, tá? Desconcentração, que é diferente de descentralização. Então, ó, ele vai desconcentrando. O estado do estado da Paraíba vai se desgovernar em governadoria do estado, né? Vai se desconcentrar em Secretaria de Segurança Pública, vai se desconcentrar em Polícia Civil. A Polícia Civil vai se desconcentrar a Polícia Civil em Instituto de Perícia. Esse Instituto de Perícia vai se desconcentrando. Aí o perito oficial, ele faz concurso público, né, na área específica, a área que Josiana aí certamente vai galgar aí, e essa desconcentração, ele acaba por ele aprovado em concurso de provas e títulos, ele vai ingressar ali numa carreira chamada carreira de perito criminalística. Quando o juiz ele quer uma perícia oficial, ele determina uma perícia oficial, ele oficia o Instituto de Criminalista. Aí um perito oficial, ele vai realizar aquela perícia oficial. Beleza? Esse é o perito oficial. Por que é oficial? Porque ele integra um cargo da administração pública. Tranquilo? Nesse movimento de desconcentração que eu expliquei agora. Integrou ali a administração pública. Esse é o perito oficial. Se não for possível a perícia oficial, o juiz ele pode nomear 2 peritos não oficiais, que aí é o perito nomeado pelo juiz, sacou? Esses não integram a administração pública, o juiz vai nomear eles, ou o delegado vai nomear eles, e eles vão realizar a perícia. Aí eles precisam fazer aquele juramento, tranquilo? De fazer a perícia ali. Ele vai realizar aquela perícia, que é um ônus que quem nomeia, né, o juiz ou o delegado, vai impor ali àquele cidadão que é de nível superior e tem habilitação técnica naquela área específica. Tranquilo? Da realização da perícia. Fechou aí a dúvida? Tranquilo, professor. Fechou sim. Massa. Pessoal, 16 horas. Não vou adentrar nem mais um minuto. A gente parou aqui, ó. Obrigatoriedade de realização de exames periciais e vítimas de crimes sexuais do sexo feminino por legista mulher. Isso aqui é uma discussão